Bom, falar do setor soviético, né, para a gente que trabalha nele e ama realmente esse segmento é muito fácil, mas eu queria dar um passo atrás e dizer o seguinte: nós tivemos nesse ano, nos 2 anos, 2020 e 2021, realmente um aumento muito grande, um crescimento muito forte do agronegócio no Brasil. Realmente é fantástico ver essa situação que nós estamos vivendo. Nós conseguimos nos adaptar ao momento de pandemia de uma forma muito rápida. Todos os segmentos do agronegócio, tá? Provavelmente um ou outro, com raríssimas exceções, mas nós conseguimos nos adaptar. É só verificar como estão os negócios dentro desse segmento. Preço de terra, custo de insumos, preço de máquinas, disponibilidade de máquinas. Realmente está realmente tudo muito demandado nesse segmento e, de fato, é algo para a gente comemorar, porque o agronegócio, ele cada vez mais ele está mostrando a sua cara, a sua face, a sua potencialidade nesse Brasil, que é um Brasil com uma vasta dimensão territorial, com uma potencialidade muito grande. E Minas Gerais não fica atrás disso, porque além de Minas ser muitas, né, como já muitos falam, a gente tem um agronegócio muito diversificado. E a cana-de-açúcar é um desses exemplos de diversificação, cresceu muito nos últimos anos. Agora, 2021, Gustavo, Paulo, Kepler, tem sido um ano muito desafiador também. A gente vem desde 2020, o segundo semestre de 2020, observando, né, que as chuvas não eram aquelas adequadas no nível histórico. O nosso verão foi um verão pouco chuvoso, e nós entramos nesse período que historicamente é mais seco, com os efeitos, infelizmente, dessa pouca chuva. Então, 2021, infelizmente, quando a gente chegar ao final do ano, ele não vai ser um ano tão bom quanto foi 2020 no quesito produção. Não quer dizer que nós não vamos ter rentabilidade, nós não vamos ter resultado positivo, porque, de fato, os preços estão hoje em níveis bastante adequados ao produtor em vários mercados. Agora, além disso, infelizmente também, vocês devem ter observado, né, vocês que são em Belo Horizonte, eu estou aqui hoje em Uberaba fazendo essa participação. Nós tivemos nos últimos 25 dias, aliás, 20 dias, 3 geadas. 3 geadas. Geada para a agricultura é muito ruim. Tá? Muito ruim, as plantas queimam e a gente tem muita perda. Então, a cana-de-açúcar foi afetada, a área de grãos foi afetada, café provavelmente foi muito afetado. Então, a gente tem que ainda verificar qual o tamanho desse processo, desse efeito dessas geadas. E, claro, obviamente, isso vai impactar e vai refletir em preços. Mas, além disso, como eu comentei, eu sempre gosto de ter um olhar para o futuro, tá? E como que a gente pode colocar esse segmento que a gente representa dentro do futuro, para que a população brasileira possa entender e possa, inclusive, concordar ou não, criticar ou discutir se efetivamente nós estamos no caminho certo. E tem 2 macro tendências que eu gosto de trabalhar muito, vendo que elas estão muito fortes, né? Que são, obviamente, as preocupações ambientais e as preocupações sociais. E essas sociais, mais relativamente, voltada aos efeitos e os impactos da pandemia na nossa economia, no mundo, na vida das pessoas, né? Como que, infelizmente, a gente teve muita perda de emprego, de renda. E no caso das preocupações ambientais, já era uma macro tendência que vinha numa força muito grande. E a gente tem hoje o desafio de gerar renda, riqueza, emprego, e principalmente empregos verdes, com o famoso que a gente fala, o desenvolvimento econômico sustentável, o desenvolvimento só sustentável, né? Ou seja, vamos andar para frente, vamos seguir o nosso caminho, mas agora não tem outra forma a não ser de uma forma mais sustentável. Vocês devem ter observado que recentemente
principalmente depois da eleição do Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Essa tendência ambiental, ela tomou um corpo um pouco mais forte, né? Nós temos aí vários países anunciando suas metas climáticas, alguns deles, inclusive o Brasil, anunciando a neutralidade climática para 2050. Veja bem, Gustavo, o que é neutralidade climática? Não estou dizendo nem que é redução de emissões, não, é neutralidade. Eu vou ter que arrumar uma forma de mitigar as emissões, né? Ou seja, capturar carbono. Então, a gente tem esse desafio. Eu sempre falo que é um desafio tecnológico. É o famoso Race to Zero, né, para 2050. Minas Gerais, recentemente, assinou, foi até o primeiro estado dentro, né, um ente subnacional do hemisfério sul, assinar um compromisso do Race to Zero para 2050, junto aí com um trabalho muito forte aí com a Embaixada Britânica nos Estados Unidos. Lembrando que ao final do ano nós vamos ter Glasgow, né, que é a COP26, que provavelmente vai ser um marco nessas questões climáticas, e a gente precisa realmente observar muito e ter realmente um olhar muito forte sobre aquilo que vai ser definido em Glasgow ao final do ano. Então, o desenvolvimento sustentável hoje, pensando, obviamente, na geração de riqueza, emprego, com as questões ambientais, são aquelas famosas letrinhas hoje que está muito na moda, do ESG, né? Então, meio ambiente, environmental, social, governance. Então, se essas 3 letras hoje estão norteando as companhias, as empresas e, obviamente, a sociedade. E por que eu falo, você deve lembrar que eu sempre foco na questão agroindustrial, né? Ou seja, pegar esse potencial de terra, de sol, de água do Brasil e agregar valor dentro de uma indústria, né? É isso que a gente faz com cana-de-açúcar, né? Nós transformamos sacarose em produtos com maior valor, né? No caso, açúcar, alimentos para o ser humano, etanol, um combustível para a gente se locomover. E também, hoje, muito importante para a gente fazer a limpeza das mãos, né? O Brasil estava totalmente preparado para esse processo, né? Enquanto hoje a gente tem aí álcool disponível, os outros países não tinham isso, né? Energia elétrica, né? Que a gente também produz a partir disso. E tem um conceito muito importante, que é o conceito da economia circular. Ou seja, isso está presente nas cadeias agroindustriais brasileiras de uma forma muito pujante. É claro que as pessoas têm que entender como que isso funciona e valorizar. No agronegócio, na agroindústria, não se perde nada. A gente utiliza tudo. Então, da cana, eu pego a sacarose, transformo nesses produtos que eu já citei, eu pego o bagaço, produzia para a minha própria, e depois o meu excedente eu vou vender para o sistema elétrico nacional. Eu tenho um subproduto da produção de etanol, que é chamada vinhaça, que ela é rica em potássio, ou seja, é um fertilizante, eu retorno ele para o campo, ele também contém água. No futuro, a nossa perspectiva é também produzir gás. Aliás, nós já temos algumas empresas no estado de São Paulo produzindo gás, né, o famoso biogás, e na sua purificação, produzindo biometano para a economia, né, da região. Ou seja, nós estamos crescendo nessa área. Então, ou seja, nós temos uma série de produtos dentro desse conceito de utilizar todo o potencial do produto produzido ali, no caso a cana-de-açúcar, de uma forma muito presente. E hoje no Brasil também nós temos uma ajuda muito forte do milho também, que já representa o etanol de milho, cerca aí de 15% do que nós produzimos de etanol no Brasil. Então, ou seja, essas cadeias agroindustriais, essas cadeias que eram agroalimentares e agora são agroenergéticas, elas têm uma importância para o Brasil de uma forma significativa. Tanto é que a cana-de-açúcar hoje, os produtos da cana representam 19% da nossa matriz energética nacional. 19% da matriz, realmente é um número bem representativo e de forma que a gente hoje tem condição de uma participação realmente muito relevante. E aí eu faço sempre aquela provocação.
quer saber a importância desses segmentos agroindustriais para esse processo no Brasil, elimine ele da economia, vê o buraco que a gente deixa em termos de geração de emprego, de renda, mesmo de negócios no interior do Brasil, de ocupação do interior do Brasil. Vamos ver o que fica lá dentro, né? Eu passei esse processo aqui, nós passamos esse processo em Minas Gerais, infelizmente, no passado até recente, onde eu vi mais de 10 usinas sendo fechadas em Minas, cidades realmente falirem, né? As pessoas não têm o que fazer dentro das cidades, né? Comércio fechando. E eu tive a oportunidade de ver mais recentemente algumas dessas empresas reativarem as suas operações. Reativarem, e qual que é a importância disso com a economia. Então, no ano passado, em 2020, eu comentei aqui no Conexão, nós tivemos a reabertura de 2 unidades industriais, né, aqui em Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro. Minas Gerais tinha 34 usinas, passou a ter 36. Esse ano a gente está com essas 36 unidades produzindo. E já falo a todos, nós vamos ter mais reativações de unidades aqui em Minas. Ou seja, a gente está recuperando esse segmento, gerando emprego, renda, oportunidades para essas cidades, que é muito difícil. É muito fácil gerar emprego em Belo Horizonte, gente, e nas grandes cidades. Agora, vai nas pequenas cidades, vê o que é os potenciais que podem ser feitos. Então, assim, a gente tem um potencial muito forte desse segmento. O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, um viés exportador, 2/3 do açúcar do Brasil é exportado para vários países aí do mundo, 1/3 fica aqui no nosso país. Nós temos o etanol, que o viés é mercado interno. O etanol hoje, se a gente fala do etanol hidratado, aquele que o consumidor ele encontra no posto, mais os 27% de anidro que está na mistura da gasolina, a gente tem mais de 40% aí do mercado de ciclo-Otto do Brasil, ou seja, é muito representativo. Na questão energética, da produção de energia, nós produzimos quase 20 milhões de megawatt-hora no país, né? São 22,6 mil gigawatt-hora no Brasil, que é uma produção bem considerável. Isso é o que a gente exporta, fora a grande produção, que é a grande produção de energia que a gente tem, que utiliza no nosso processo produtivo. E veja como é importante isso. Num ano de crise hídrica, quando a energia está cara, nós temos um segmento que produz a sua própria energia. E além de produzir sua própria energia, tem uma grande exportação e, obviamente, está aproveitando os bons momentos de preços que a gente tem no mercado. Bom, mas falando de futuro no nosso segmento, além de ter toda uma evolução, o que a gente chama da porteira para dentro, pensando no cultivo da cana, e que a gente, obviamente, tirando esse efeito de seca, efeito de geada, a gente está num caminho muito bom, a cada dia mais entendendo o processo da mecanização da colheita, entendendo a necessidade da integração dos dados, das máquinas que trabalham no nosso campo, de novos produtos que a gente trabalha, novas variedades de cana que estão chegando no mercado, adaptadas às regiões onde a gente está. Então, realmente, tem uma revolução no campo, trazida não só pelo próprio segmento, mas também pelas grandes empresas aí que investem em inteligência no segmento do agronegócio, no agronegócio nacional. Agora, quando a gente olha para o futuro, como eu já comentei, eu acho que a gente está se consolidando, né? Já se consolidou no açúcar, já se consolidou no etanol. Nós estamos nos consolidando na questão da energia elétrica, porque apenas 60% das nossas usinas exportam energia. Nós temos uma potencialidade para integrar os outros 40% aí, nesse segmento exportador de energia. Ou seja, o Brasil está precisando de energia, e biomassa é uma energia firme durante o período que a gente produz. A gente produz de abril a novembro, enquanto que é o período mais seco do ano, né? Então, enquanto as hidrelétricas estão lá com seus reservatórios em baixo nível, a gente está no nosso ápice de produção, complementando essa energia. E, diferentemente, no caso da solar
e da eólica, que são energias super importantes, são energias limpas, mas elas são intermitentes. A biomassa, durante o seu período, nosso período de safra, que é quase o ano todo, a gente tem uma energia firme. Então, obviamente, as autoridades brasileiras precisam aprender com esse momento energético e, obviamente, fazer suas políticas públicas adequadas para que a biomassa seja ainda mais valorizada dentro desse processo. Hoje a gente aproveita apenas 11% do nosso potencial de geração de energia para o setor. Então, assim, a gente se consolidou nisso, tá? Agora estamos, desde 2020, se consolidando no mercado de carbono. Esse segmento hoje tem um único mercado de carbono regulado no Brasil, tá? Que foi originário através da Política Nacional de Biocombustíveis, chamada de RenovaBio, e desde 2020, então, nós temos hoje na B3 as negociações certificados de descarbões, os chamados CBIOS, onde as usinas, produtores de biodiesel, produtores de etanol de milho, então produtores de etanol de cana, etanol de milho, produtores de biodiesel, produtores de biometano, eles geram, através das metodologias estabelecidas, os CBIOS e comercializam no mercado de carbono com as distribuidoras de combustíveis, esses CBIOS, e isso gera uma riqueza do setor que está sendo reinvestida na própria melhoria e na própria melhoria ambiental e de eficiência dentro do nosso processo. Para vocês terem uma ideia, em 2020 esse mercado representou 650 milhões de reais no Brasil. A estimativa para esse ano, obviamente, é ter um pouco mais, porque a meta ano passado foi de 14 milhões de CBIOS, esse ano nós vamos ser a meta de 24 milhões de CBIOS comercializados. E um CBIO significa uma tonelada de CO2 mitigada. Então, ao comprar um CBIO, ao gerar um CBIO, eu estou gerando o equivalente a tonelada de CO2 evitada. Então, nós estamos comercializando isso dentro da B3 com grande sucesso. O Brasil tem demonstrado isso para o mundo e para a sociedade. E eu acho que outros segmentos, inclusive, estão vendo como é que funciona esse mercado e tentando se inserir. O próprio mercado de geração de energia elétrica tem muito interesse dentro dessa área. E é claro que a iniciativa privada, que a gente representa, na área de energia, ela não pode estar dissociada do setor público. Tá? A gente tem que estar sempre dialogando. E o governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, ele tem discutido o futuro energético brasileiro, o futuro da mobilidade sustentável no Brasil, que é uma palavra que vocês vão escutar muito aí nos próximos anos, né? Mobilidade sustentável, e está discutindo o chamado combustível do futuro. Né? O que nós vamos ter lá no futuro? Eu tenho certeza que sempre essa pergunta vem, mas você está falando de etanol, etanol substitui combustível fóssil, mas amanhã vai ser tudo elétrico, né? Será que vai ser? Será que nós vamos ter uma transição muito forte, muito longa nesse processo? Né? Será que o Brasil vai ser realmente um dos países, assim como a China, a União Europeia e Estados Unidos, que estão com viés realmente para a eletrificação muito forte? Mas será que lá essa transição ela vai ser realmente muito significativa, muito curta, ou ela vai ter uma trajetória mais longa? Será que a nossa trajetória vai ser igual a deles, ou vai ser ainda mais longa do que a deles? Né? O Brasil não tem condição, por exemplo, de subsidiar um carro elétrico para os brasileiros hoje, com a situação fiscal que a gente vive. A Europa dá vultosos subsídios para você comprar um veículo. Sabe que o veículo elétrico hoje ele é muito mais caro. Então, se discute hoje o combustível do futuro. É muito a gente observar esses movimentos. Né? Além disso, quando a gente fala de combustível do futuro, a gente está falando também de hidrogênio. Esse sim, eu acho que vai ser um grande combustível do futuro, o hidrogênio. Né? E por que eu estou falando isso? Por que o Mário do setor sucoenergético está dizendo isso? O etanol, a gente chama, o etanol é um cacho de hidrogênio. Né? Como na sua molécula, a gente tem muito hidrogênio. Então, a gente tem um potencial muito grande de inserção nesse processo. Nós já temos carros aí no mundo aí que rodam hidrogênio. Né?
indo como uma combustível aí tradable, né, que é comercializado de várias formas, com a conotação ambiental, né? Você vê a Alemanha está com uma força muito grande nesse processo. Nós vamos começar a discutir esse assunto agora em Minas Gerais. O Brasil já está discutindo a sua estratégia para o hidrogênio. Em 2016, uma montadora trouxe um protótipo para as Olimpíadas do Rio, mostrando que seria possível abastecer um carro com combustível líquido, no caso o etanol, e lá dentro do carro ser transformado o etanol, ser retirado o hidrogênio do etanol, e dessa forma o etanol ou o hidrogênio ser o combustível que possa mover o carro. Então nós temos um potencial muito forte nisso. E a gente não pode esquecer também, quando a gente fala principalmente em períodos de pandemia, a gente também está falando de saúde pública a todo momento, né? A gente tem vários estudos aí que demonstraram, por exemplo, um estado pioneiro no Brasil, até porque é o maior produtor de cana e de etanol do Brasil, que é São Paulo, onde incentivou o uso do etanol de uma forma mais significativa, já é comprovado. A cidade de São Paulo teve uma melhoria da sua qualidade do ar também em função da grande transformação da utilização de combustível na cidade, né? Onde se usava apenas gasolina, começou-se a usar de uma forma muito efetiva o etanol hidratado. Então, ou seja, nós temos aí um potencial muito forte desse setor, que obviamente nasce ali no agro, nasce na cana, hoje também nasce no milho, e a gente começa a ter esses tentáculos aí em outras áreas. Eu falei de biogás, falei da potencialidade aí do hidrogênio, entrando também nos mercados também de veículos pesados, né, no próprio biogás, com biometano, com uma possibilidade de energia para esses equipamentos mais pesados. O hidrogênio também pode ser uma solução para a eletrificação da frota de pesados, né? Porque vai ter um motor elétrico movido a um processo com hidrogênio, também você pode ter isso associado, mas a gente vai ter uma transição do mundo, né? Eu queria destacar algumas ações e alguns anúncios que foram feitos recentes aqui no Brasil, né? A gente já tem uma montadora que tem um veículo híbrido aí, digamos assim, um veículo mais verde hoje comercializado no Brasil, tá? Porque se ele for utilizado com etanol, em termos de pegada de carbono, é o veículo mais verde utilizado no Brasil. Outras montadoras estão prometendo trazer também outros veículos híbridos aqui, com a possibilidade de associar o motor elétrico com o motor a combustão, com a utilização do etanol. Você tem a junção da eficiência dos dois motores, a redução aí das ações. A gente também, uma outra montadora, anunciou que vai focar no Brasil a melhoria e o desenvolvimento dos motores da combustão, ou seja, ainda tem um caminho ainda muito forte dentro da área dos motores da combustão. Então a gente vai se encaixando em transformações mundiais trazidas aí para essa questão ambiental, da questão energética, e conduzindo aí o setor até o futuro, né? Então, ou seja, o nosso segmento não é só um segmento do presente, que emprega aí de forma direta mais de 750 mil brasileiros em todo o Brasil. 750 mil brasileiros estão dentro das estruturas agroindustriais, dos produtores de cana. Então, a gente tem, então, uma grande potencialidade para o setor. Então,